já parou no meio da correria para se perguntar: afinal, o que é que me faz ser quem eu sou? Não o seu corpo, nem o seu nome, nem a sua profissão, mas sim aquele eu indescritível que vê o mundo através dos seus olhos, que sente, ama, teme e sonha. Por milênios, a humanidade chamou a isso de alma. Mas o que é ela realmente? Seria uma centelha divina aprisionada num corpo mortal? Uma complexa reação bioquímica no nosso cérebro? Ou a maior ilusão que a humanidade inventou para fugir ao medo da morte? Hoje, embarcamos na jornada mais fascinante da história do pensamento. Vamos rastrear a ideia da alma, desde os templos fumegantes do Antigo Egito até aos laboratórios estéreis da neurociência. Colocaremos os maiores filósofos frente a frente, examinaremos os textos sagrados das grandes religiões e até tentaremos pesar a alma na balança da ciência. Garanto-lhe que, no final deste vídeo, a sua concepção sobre si mesmo pode mudar radicalmente. E a pergunta central a que tentaremos responder é: se a alma existe, onde é que ela se encontra e como funciona? Prepare-se, vamos começar a investigação do maior mistério da humanidade. Antes de mergulharmos no abismo das teorias, precisamos de entender por que é que esta questão é, afinal, tão crucial. A ideia da alma não é um mero passatempo filosófico abstrato. É o alicerce sobre o qual se ergueram civilizações inteiras, sistemas de moralidade, leis, e a nossa relação pessoal com a vida e a morte. Praticamente todas as culturas do planeta, desde as pequenas tribos na Amazônia até as gigantescas metrópoles, têm a sua própria concepção de um princípio espiritual e imaterial no ser humano. Esta ideia responde aos nossos medos e esperanças mais profundos. O medo da não existência, o pavor de que tudo simplesmente termine com a morte. E a esperança na justiça, a crença de que as nossas ações têm peso e significado para além desta curta existência terrena. A esperança de reencontrar aqueles que amamos. No fundo, a questão da alma é a questão do significado. Se somos apenas máquinas biológicas complexas, terá a nossa vida algum propósito maior? E se há algo mais em nós, quais são as nossas tarefas e o nosso destino? É por isso que este debate é tão acalorado e eterno. Nele colidem a fé e a razão, a ciência e a religião, a esperança e o ceticismo frio. E ao compreendermos como a concepção da alma mudou, poderemos não só entender melhor a história da humanidade, mas também a nós próprios. Nossa jornada começa nas margens do Nilo, no Antigo Egito, há mais de 4.000 anos. Para os egípcios, o ser humano era uma entidade complexa e multifacetada, e a simples separação entre corpo e alma não lhes era suficiente. Eles acreditavam em diversos componentes espirituais. Os dois mais importantes eram o Ka e o Ba. Imagine o Ka como a força vital de uma pessoa, o seu duplo, que nasce com ela e continua a existir após a morte. Era uma espécie de energia espiritual que precisava ser nutrida com oferendas de comida e bebida, mesmo depois que a pessoa falecia. Era por causa do Ka que as tumbas eram construídas e nelas eram deixados todos os suprimentos necessários para a vida após a morte. Visualmente, podemos representá-lo como uma silhueta semitransparente que repete os contornos do corpo e que fica confinada à tumba. Já o Ba é algo muito mais próximo do nosso conceito moderno de alma ou de personalidade. É a individualidade única da pessoa, seu caráter, sua essência. O Ba era representado como um pássaro com cabeça humana. Durante o dia, ele podia deixar a tumba, viajar pelo mundo dos vivos, visitar os locais que lhe eram queridos, mas à noite ele precisava retornar ao corpo, à sua múmia. Era essa união do Ba e do Ka no pós-vida que garantia a esperança da vida eterna nos campos de Iaru, o paraíso egípcio. Por isso, a mumificação era tão crucial. Sem o corpo preservado, para onde o Ba pudesse retornar, a vida eterna era simplesmente impossível.
Os egípcios não faziam uma oposição tão drástica entre alma e corpo como faríamos mais tarde. Para eles, eram partes interconectadas de um todo, e uma não podia existir plenamente sem a outra. Essa foi a primeira grande estrutura de crenças sobre a existência post-mortem na história da humanidade, e exerceu uma influência imensa em muitas culturas que se seguiram. Saiamos do Egito e vamos para a Grécia Antiga, antes mesmo dos grandes nomes como Platão e Sócrates. Aqui, entre os primeiros pensadores que chamamos de pré-socráticos, a ideia da alma, ou psique, estava intimamente ligada à própria vida e à natureza. Eles buscavam a origem de tudo o que existe, o arché, e para eles, a alma era a manifestação desse princípio primordial nos seres vivos. O filósofo Anaxímenes, por exemplo, acreditava que o ar era a base de tudo. Ao observar o sopro, a respiração, deixando o corpo de um moribundo, ele chegava a uma conclusão lógica. A alma é o próprio ar, o nosso alento. Enquanto respiramos, estamos vivos. O ar circunda e sustenta todo o cosmos, e da mesma forma, a nossa alma-ar mantém o nosso corpo coeso. Outro grande pensador, Heráclito, famoso pela frase "tudo flui, tudo muda", defendia que o princípio fundamental do mundo era o fogo eterno. E, consequentemente, a alma também era de natureza ígnea. As almas mais sábias e virtuosas eram secas e puramente de fogo. Já as almas dos tolos e beberrões eram consideradas úmidas, pois o fogo nelas estava quase extinto. Para ele, a alma não era uma entidade estática, mas sim um processo dinâmico e em constante mudança. Pitágoras e seus seguidores, por outro lado, conhecidos por nós principalmente pelo teorema da geometria, tinham uma visão diferente. Eles acreditavam na imortalidade da alma e em sua transmigração, a metempsicose. Para eles, a alma era eterna, e após a morte do corpo, podia se realojar em outro ser, um humano, um animal, ou até mesmo uma planta. Isso era visto como uma punição ou recompensa por uma vida anterior. Por esse motivo, os pitagóricos eram vegetarianos. Afinal, e se naquele carneiro estivesse a alma do seu falecido avô? A doutrina deles era muito mais mística e religiosa. Dessa forma, os primeiros gregos ainda não tinham um consenso. A alma podia ser o sopro, o fogo, uma harmonia invisível, ou até mesmo uma essência imortal que viaja de corpo em corpo. Essas ideias iniciais serviram como o campo fértil de onde brotaram os grandes sistemas filosóficos de Platão e Aristóteles. E é neste ponto que entra em cena a figura que transformou para sempre a filosofia ocidental, Platão. Se antes dele, os debates sobre a alma eram meramente um apêndice das reflexões sobre a natureza, Platão colocou-a no coração do seu gigantesco sistema filosófico. Para ele, a alma não era apenas uma força vital. Era uma entidade imortal, imaterial e divina, temporariamente aprisionada no corpo, como se este fosse uma masmorra. Platão era um dualista convicto. Ele dividia o universo de forma estrita em duas realidades: o mundo material, que percebemos, e o mundo das ideias ou formas, eterno, imutável e a única realidade verdadeira. O nosso mundo é, portanto, apenas uma pálida sombra desse plano superior. Segundo Platão, a nossa alma é originária desse mundo superior. Antes de nascer e habitar um corpo, ela residia no mundo das ideias, onde contemplava a beleza, o bem e a justiça em sua forma pura. Mas ao ser aprisionada no corpo, ela se esquece de tudo isso. Por essa razão, toda a nossa vida e o nosso processo de conhecimento são, na verdade, um esforço de recordação, que ele chamava de anamnese. Sempre que vemos algo belo neste mundo, a nossa alma recorda vagamente aquela beleza ideal que ela havia contemplado um dia. Para explicar a estrutura da alma, Platão recorreu à célebre alegoria da carruagem.
Imaginemos que o cocheiro é a nossa razão, a parte racional da alma. Ele conduz 2 cavalos. Um cavalo é branco e nobre. Ele representa a nossa vontade, a coragem e as aspirações elevadas. Este cavalo obedece ao cocheiro. O segundo, porém, é preto, selvagem e indomável. Ele simboliza as nossas paixões, os apetites e os desejos mais rasteiros, puxando constantemente a carruagem para baixo em direção à matéria. E a missão central do ser humano, segundo Platão, é usar a razão e a vontade para domar essas paixões e guiar toda a carruagem para cima, de volta ao mundo das ideias. O propósito da vida é purificar a alma das amarras corporais. Se o indivíduo viveu de forma justa e virtuosa, a sua alma, após a morte, retorna à sua morada celestial. Mas se ele foi escravo de suas paixões, está condenado à reencarnação, a um novo nascimento em outro corpo, talvez até mesmo no de um animal. Essa concepção de alma imortal, sua origem divina e seu conflito com o corpo exerceram uma influência colossal sobre todas as religiões e filosofias subsequentes, em especial sobre o cristianismo. O grande Platão teve um discípulo igualmente brilhante, Aristóteles, que, contudo, em muitos pontos fundamentais, contrariou os ensinamentos do seu mestre. Enquanto Platão era um idealista, voltado para o mundo etéreo das ideias, Aristóteles era um pensador mais pragmático e com os pés no chão, um biólogo e um lógico. Ele não conseguia aceitar a noção de que a alma fosse uma espécie de piloto imaterial, alojado na máquina do corpo. Para Aristóteles, alma e corpo eram inseparáveis, tal como a forma e a matéria. Ele usava um exemplo simples. Se o olho fosse um ser vivo, a sua alma seria a visão. Não se pode separar a visão do olho. Da mesma forma, não se pode separar a alma do corpo. A alma, segundo Aristóteles, é a enteléquia do corpo. É uma palavra complexa, mas a ideia é simples. É a função, o princípio organizador, aquilo que transforma um pedaço de matéria num organismo vivo e ativo. Ele não acreditava na imortalidade da alma individual no sentido platônico. Se o corpo morre, a sua forma, a sua alma, também cessa de existir. Contudo, a filosofia de Aristóteles não era tão linear. Ele identificou 3 níveis, ou 3 tipos de alma. Primeiro, a alma vegetativa, presente em todos os seres vivos, incluindo as plantas. As suas funções são nutrição, crescimento e reprodução. Segundo, a alma sensitiva, ou animal. Esta existe nos animais e nos humanos. Adiciona às funções vegetativas a capacidade de sentir, desejar e de se mover. E por fim, o nível superior, a alma racional. Esta é exclusiva do ser humano. A sua capacidade única é o pensamento, a busca pela verdade. E é aqui que Aristóteles faz uma observação fascinante. Ele sugere que a parte racional da alma, o nous, pode ser algo de divino, proveniente do exterior. E é possível que seja esta parte superior e impessoal da razão que possa ser imortal. Este é um ponto muito nebuloso na sua filosofia, que gerou sérios debates ao longo dos 2 milênios seguintes. No geral, para Aristóteles, a alma não é uma entidade mística, mas sim um princípio de vida inteiramente natural. A sua abordagem teve um impacto imenso na biologia, na medicina e mais tarde na Idade Média, foi adaptada por teólogos cristãos, como São Tomás de Aquino. Após o auge de Platão e Aristóteles, a filosofia grega, e subsequentemente a romana, mergulhou na era helenística. Os grandes impérios de Alexandre, o Magno, e posteriormente o de Roma, promoveram uma vasta mistura de culturas e povos. Neste novo mundo, vasto e frequentemente hostil, as pessoas se preocupavam menos com questões abstratas sobre o mundo das ideias e mais com algo concreto. Como se deve viver? Como alcançar a felicidade e a imperturbabilidade diante do sofrimento e da morte? 2 grandes escolas filosóficas da época,
O estoicismo e o epicurismo ofereceram suas próprias respostas, em grande parte através da sua compreensão da alma. Os estoicos, figuras como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio, eram materialistas. Para eles, tudo no universo, inclusive Deus e a alma, era composto de matéria. A alma, para os estoicos, era a pneuma, uma substância ígnea e sutilíssima, uma partícula do fogo divino universal, ou logos, que permeia todo o cosmos. Essa pneuma reside em nosso corpo, primordialmente no coração, e dali estende seus tentáculos a todos os órgãos dos sentidos, agindo como um centro de comando. A alma, tal como o corpo, é mortal. Após a morte, ela se dissolve no fogo cósmico, retornando à sua origem. A principal tarefa humana, segundo os estoicos, é viver em concordância com a natureza e a razão, sendo a razão uma parte do logos universal. É preciso aceitar o destino, evitar ser dominado pelas paixões e cumprir o próprio dever. Nisto residem a virtude e a felicidade. Em contraste, seus principais oponentes, os epicuristas, seguidores do filósofo Epicuro, também eram materialistas, mas sua visão do mundo era radicalmente diferente. Eles acreditavam que o mundo era composto de átomos movendo-se no vazio. A alma, consequentemente, também era formada por átomos especiais, extremamente pequenos, lisos e ágeis. Esses átomos estão espalhados pelo corpo e nos permitem sentir e pensar. Quando morremos, o corpo se desintegra e os átomos da alma se dispersam no espaço. E isso, na visão de Epicuro, é uma excelente notícia. A morte é meramente a cessação de todas as sensações. Não há por que temê-la, pois, enquanto existimos, a morte não está presente. Quando a morte chega, já não existimos mais. O objetivo da vida não é o serviço ao dever, mas sim alcançar a ataraxia, a ausência de perturbação e sofrimento, através de prazeres moderados e da amizade. Ambas as filosofias ofereciam às pessoas uma maneira de viver de forma significativa, sem a necessidade de crença na imortalidade pessoal, baseando-se na razão e na compreensão da natureza. Enquanto na Grécia e em Roma, os filósofos debatiam a natureza da alma, do outro lado do planeta, na Índia antiga, floresciam doutrinas igualmente profundas, porém com uma abordagem totalmente distinta. A fundação do pensamento hinduísta reside nos textos sagrados, os Vedas e seus comentários posteriores, os Upanishads. O conceito central aqui é o Atman. O Atman não é meramente a alma no sentido ocidental, entendida como uma personalidade individual. Ele é o eu mais profundo, eterno e imutável, a verdadeira essência de todo ser vivo. É a centelha divina presente em cada um de nós. Contudo, a ideia mais revolucionária dos Upanishads é que este Atman individual é, em sua essência, idêntico ao Brahman. O Brahman é a realidade impessoal e absoluta, a origem primordial de tudo o que existe, a própria alma do universo. A famosa máxima do hinduísmo declara Tat Tvam Asi, que se traduz como Tu és aquilo. Em outras palavras, o seu verdadeiro eu é o próprio absoluto. Pense no oceano, ele é o Brahman. Uma única gota retirada dele é o Atman. Embora a gota se veja como algo separado, em sua essência, ela é a mesma água que constitui o oceano inteiro. Contudo, nós falhamos em perceber essa verdade. É por causa da Maya, a ilusão do mundo material, e da nossa própria ignorância que nos apegamos ao nosso corpo, mente e ego. Acreditamos: eu sou este corpo, estes pensamentos, estes desejos. Essa identificação ilusória é a verdadeira raiz de todo o sofrimento, e é esse erro que lança a nossa alma, após a morte física, na roda do samsara, o ciclo interminável de nascimentos, mortes e reencarnações. O seu próximo destino
é determinado pelo seu karma. A lei universal de causa e efeito, a soma de todas as suas ações, boas ou ruins. Se você agiu com retidão, pode renascer em um status superior. Se cometeu erros, pode até mesmo renascer como um animal ou inseto. A meta final da vida humana no hinduísmo, contudo, não é um paraíso mais agradável ou uma reencarnação mais elevada. O objetivo supremo é a moksha, a libertação definitiva da roda do samsara. Atingir a moksha significa realizar plenamente a identidade do seu Atman e do Brahman, dissolvendo-se no absoluto e encerrando o ciclo de sofrimento. Este estado é alcançado através da prática de yoga, meditação, ascese e do verdadeiro conhecimento. Essa é uma concepção que diverge fundamentalmente da filosofia ocidental, onde a alma tende a permanecer uma entidade individual, mesmo após a morte física. No século VI a.C., um novo pensador surgiu na Índia, o príncipe Siddhartha Gautama. Ele ficou conhecido como Buda, que significa, literalmente, o iluminado. Buda propôs uma visão radicalmente nova do mundo e da questão da alma, que ia em grande parte de encontro às crenças hinduístas estabelecidas. Enquanto no hinduísmo o conceito-chave era o Atman, o eu eterno e imutável, Buda introduziu o Anatman, que pode ser traduzido como não-alma ou a ausência de um eu eterno. Esta é, inclusive, uma das ideias mais complexas e contra-intuitivas do budismo. Buda ensinava que aquilo que chamamos de nossa personalidade ou alma não é, na verdade, uma entidade única e permanente. É apenas uma combinação temporária de 5 grupos de elementos, ou skandhas. Estes 5 grupos são forma, o corpo, sensações, agradáveis, desagradáveis ou neutras, percepções, o modo como reconhecemos os objetos, formações mentais, nossos pensamentos, vontade e hábitos, e a consciência. A nossa identidade é como uma carruagem. Nós a chamamos de carruagem, mas se a desmontarmos, nas rodas, no eixo, na carroceria, onde estará a carruagem em si? Ela não existe. É apenas um nome para a junção dessas partes. Da mesma forma, o nosso eu é apenas um nome para o fluxo em constante mudança destas 5 skandhas. Não há um mestre eterno e imutável dentro de nós. Mas, se não há alma, o que renasce? O budismo não nega a reencarnação, mas a explica de outra forma. O que renasce não é a alma, mas o fluxo de consciência que carrega consigo os registros do karma. Imagine que uma vela acende outra. O fogo da segunda vela não é o mesmo da primeira, mas também não é totalmente diferente. Ele é uma continuação direta do primeiro. Da mesma forma, a nossa consciência na próxima vida não é exatamente o mesmo eu, mas é condicionada pelas nossas ações passadas. O objetivo final no budismo, assim como no hinduísmo, é sair da roda do samsara. Este estado chama-se nirvana, que significa literalmente extinção, ou o apagar. É a extinção das paixões, dos desejos e da ignorância, culminando no fim do ciclo de renascimentos. Esta ideia da ausência de uma alma eterna tornou-se uma das distinções fundamentais do budismo em relação à maioria das filosofias e religiões mundiais. Agora, voltemo-nos às grandes religiões monoteístas que moldaram o mundo moderno, começando pelo judaísmo. Ao contrário da filosofia grega, que procurava definir a alma através da lógica e da observação, o judaísmo aborda esta questão por meio da revelação, através do texto das Escrituras Sagradas, o Tanakh. Na tradição judaica, não há um termo único e simples para a alma. Em vez disso, são empregados múltiplos conceitos que descrevem os seus diversos níveis e aspectos. O nível mais básico é o nefesh. Originalmente, esta palavra significava respiração ou garganta, estando associada à força vital inerente a todos os seres vivos, incluindo os animais. Ele representa nossos instintos, nossos desejos,
o nosso lado animal. O nefesh reside no sangue, o que explica a rigorosa proibição no judaísmo de consumir sangue, pois é nele que está a vida, o nefesh. O nível seguinte, mais elevado, é o ruach, que se traduz como espírito ou vento. Este nível está associado às emoções, ao intelecto e à consciência. É o que distingue o ser humano do reino animal. O ruach representa a nossa personalidade e as nossas escolhas morais. E por fim, o nível mais alto, exclusivo do ser humano, é a neshama, que também significa respiração. Mas se o nefesh é apenas a respiração vital, a neshama é o sopro divino que, segundo o livro de Gênesis, o próprio Deus insuflou nas narinas do primeiro homem, Adão. A neshama é a partícula do divino que nos conecta diretamente ao Criador. É a nossa intuição espiritual, o nosso anseio pela santidade. Na tradição cabalística e mística do judaísmo, são distinguidos mais dois níveis superiores da alma: Shaya, vivente, e Yetidá, única, acessíveis apenas aos maiores justos. É importante entender que, no judaísmo clássico, o corpo e a alma não são vistos como inimigos. O corpo não é uma prisão para a alma, mas sim um instrumento através do qual ela pode cumprir os mandamentos de Deus neste mundo. O judaísmo crê na ressurreição dos mortos no fim dos tempos, quando a alma e o corpo se reunirão para o julgamento, seja para a recompensa ou para o castigo. A alma é, portanto, um dom de Deus, que define a humanidade do homem e lhe confere uma enorme responsabilidade. Embora o cristianismo tenha nascido do judaísmo, ele absorveu, ao longo do seu desenvolvimento, uma vasta quantidade de ideias da filosofia grega, com destaque para o platonismo. Essa fusão resultou em uma síntese única e extremamente influente. Assim como no judaísmo, no cristianismo, a alma também é vista como uma criação de Deus. No entanto, a grande ênfase é colocada na sua individualidade e, sobretudo, na sua imortalidade. Cada indivíduo é uma criação singular, e a sua alma, após a morte do corpo, continua a existir, aguardando o juízo final. Um dos maiores pais da Igreja primitiva, Santo Agostinho, que viveu entre os séculos IV e V, estava profundamente imerso no neoplatonismo antes de sua conversão. Foi ele quem, em grande parte, cristianizou Platão. Para Agostinho, a alma é uma substância imaterial, racional e imortal, que se serve do corpo mortal. Ele, tal como Platão, via na alma um conflito constante entre o princípio superior e racional, que anseia por Deus, e os desejos inferiores e carnais, que arrastam o ser humano ao pecado. No entanto, enquanto para Platão essa era uma questão meramente filosófica, para Agostinho ela se tornou um problema religioso, a questão do pecado original, que corrompeu a natureza humana. A alma, segundo Agostinho, é criada à imagem e semelhança de Deus. As suas capacidades mais elevadas, a memória, a razão e a vontade, são o reflexo direto da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O propósito da vida humana é, através da fé e da graça divina, purificar a alma, submeter a própria vontade à vontade de Deus e alcançar a salvação, isto é, a vida eterna ao lado de Deus, no paraíso. Aqueles que rejeitam Deus, por outro lado, condenam a sua alma a sofrimentos eternos no inferno. Esta concepção tornou-se dominante no cristianismo ocidental por muitos séculos. Ela sublinha o valor imenso de cada alma humana individual, por quem, segundo o dogma, o próprio Cristo morreu. A ideia da alma imortal, da responsabilidade pessoal pelas suas ações e da retribuição pós-morte tornou-se a pedra angular da civilização europeia, moldando a sua moral, arte e direito. Ao longo dos séculos, e em pleno fervor da Idade Média, lá pelo século XIII, surge um frade dominicano, filósofo e teólogo, cuja influência na teologia católica
é frequentemente comparada à de Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Naquela época, os textos de Aristóteles, há muito esquecidos no Ocidente, começavam a regressar à Europa, circulando graças aos sábios árabes. Foi um choque intelectual gigantesco. A filosofia aristotélica, com sua abordagem científica e pé no chão, parecia totalmente incompatível com a visão cristã platonizada defendida por Agostinho. Tomás de Aquino realizou um feito monumental. Ele promoveu uma síntese grandiosa entre a doutrina cristã e a filosofia aristotélica. E claro, essa nova visão transformou radicalmente o entendimento sobre a alma. Tomás rejeitou a ideia platônica de que a alma era uma entidade independente aprisionada em um corpo-prisão. Seguindo Aristóteles, ele afirmou que a alma é a forma do corpo. O ser humano é uma unidade integral, uma união indivisível de alma e corpo. A alma é o que anima o corpo, tornando-o um corpo humano vivo, e não apenas um pedaço de matéria inerte. É ela o princípio da vida, da sensação e do pensamento. Mas como conciliar essa visão com o dogma cristão da imortalidade da alma? Afinal, se a alma é a forma do corpo, ela deveria morrer junto com ele, exatamente como Aristóteles ensinava. É neste ponto que Tomás de Aquino faz seu movimento genial. Ele argumenta que a alma humana, diferentemente das almas dos animais e das plantas, não é apenas uma forma. Ela é uma forma subsistente. Isso quer dizer que, mesmo sendo a forma do corpo, ela é capaz de subsistir, de existir por si mesma, após a morte física. Por quê? Porque a mais alta faculdade da alma, a razão, não depende da matéria para agir, por exemplo, no conhecimento de conceitos universais. A razão pode pensar sobre o infinito, sobre Deus e sobre a imortalidade, ou seja, sobre coisas imateriais. Se ela é capaz de operar com conceitos não materiais, isso significa que, por natureza, a própria alma é imaterial e pode existir sem o corpo. Dessa forma, após a morte do corpo, a alma continua a existir num estado que ele chamava de não natural, aguardando a ressurreição geral, quando finalmente se reunirá com seu corpo para comparecer diante de Deus. Essa síntese brilhante entre Aristóteles e o cristianismo, estabelecida por Tomás de Aquino, tornou-se a filosofia oficial da Igreja Católica, e sua influência permanece imensa até os dias de hoje. O Islã, a última das grandes religiões abraâmicas, que surgiu no século VII na Península Arábica, também oferece seu próprio ensinamento sobre a alma, baseado no seu livro sagrado, o Alcorão, e nas obras de teólogos e filósofos muçulmanos. Assim como no judaísmo, a língua árabe possui vários termos para descrever a alma. O principal deles é o ruh, que se traduz como espírito. De acordo com o Alcorão, o ruh é o sopro divino que Alá insuflou no ser humano. É o princípio sagrado que conecta a pessoa ao seu Criador. O ruh é considerado puro, imortal, e retorna a Alá após a morte. Outro conceito crucial é o nafs. Embora muitas vezes traduzido como alma, seu significado é mais abrangente, aproximando-se de self, ego ou personalidade. O nafs representa o centro das paixões, dos desejos e da consciência individual. Diferentemente do puro ruh, o nafs pode manifestar-se em diferentes estágios. O Alcorão descreve 3 estados do nafs. O primeiro é o nafs al-ammara, a alma que comanda, que incita o ser humano ao mal e à satisfação dos instintos mais baixos. O segundo é o nafs al-lawwama, a alma censuradora ou repreensora. Essa é a consciência que reconhece seus pecados, se arrepende e luta contra o mal. E o terceiro, o estado mais elevado, é o nafs al-mutma'inna, a alma em paz ou serena. É a alma que alcançou a tranquilidade e a harmonia por meio da submissão completa à vontade de Alá. O objetivo da vida do muçulmano é combater o seu nafs inferior,
o chamado grande jihad, e elevá-lo até o estado de serenidade. O Islã, tal como o cristianismo, sustenta uma forte crença na imortalidade da alma, no dia da ressurreição, no juízo final, no paraíso e no inferno. Após a morte do corpo, a alma entra num estado intermediário, o barzakh, onde aguarda o dia do julgamento. Filósofos muçulmanos, como Avicena, Ibn Sina e Al-Ghazali, desenvolveram essas ideias, muitas vezes sob forte influência da filosofia grega, especialmente Aristóteles e o neoplatonismo, criando complexos sistemas que descrevem a estrutura da alma, suas capacidades e seu caminho de volta a Deus. Dessa forma, também no Islã, percebemos a concepção da alma como um dom divino que define a essência humana e impõe ao indivíduo a responsabilidade por sua vida terrena. O século XVII se inicia. A Renascença e a Revolução Científica já haviam transformado o mundo. Copérnico tinha removido a Terra do centro do universo e Galileu mirava as estrelas com seu telescópio. O mundo passava a ser visto, cada vez mais, como um mecanismo gigantesco, regido por leis matemáticas precisas. Foi nessa época que viveu o filósofo, matemático e cientista francês René Descartes, frequentemente aclamado como o pai da filosofia moderna. Descartes tinha o objetivo de construir a filosofia sobre uma base tão sólida e inabalável quanto a matemática. Para isso, ele decidiu duvidar de absolutamente tudo. Posso duvidar do que vejo, do que ouço, posso duvidar da existência do meu corpo e de todo o mundo. Mas há algo de que não posso duvidar: o próprio fato da minha dúvida. E se eu duvido, eu penso. E se eu penso, eu existo. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Este foi o seu ponto de partida. Mas o que é este eu, cuja existência é tão evidente? Descartes responde: é uma substância pensante, a eris cogitans. Esta é a nossa alma. O seu único atributo é o pensamento. Ela é imaterial, não tem extensão no espaço, é indivisível. Já todo o resto do mundo, incluindo o nosso próprio corpo, é a res extensa, a substância extensa. Ela não pensa, apenas ocupa espaço e obedece às leis da mecânica. O nosso corpo é um autômato complexo, uma máquina. Desse modo, Descartes chegou a um dualismo radical. Existem dois tipos de realidade completamente distintos e independentes: a espiritual e a material. A alma e o corpo são entidades absolutamente separadas. Mas imediatamente surgiu o problema que atormentaria os filósofos nos séculos seguintes. Como é que elas interagem? Como é que o meu pensamento imaterial de levantar o braço faz com que o meu braço material se erga? Descartes propôs que o ponto de encontro entre elas seria uma pequena glândula pineal, localizada no centro do cérebro. Seria ali, segundo ele, que a alma influenciava o corpo e que o corpo transmitia as suas sensações à alma. Obviamente, essa explicação não satisfez ninguém. No entanto, o simples fato de colocar a questão de forma tão categórica definiu todas as discussões subsequentes sobre a consciência. A divisão cartesiana do mundo em matéria objetiva e mensurável de um lado e consciência subjetiva e pensante do outro está na base de toda a ciência moderna. Mas foi essa mesma divisão que gerou o famoso problema mente-corpo que continuamos sem conseguir resolver até hoje. O dualismo radical de Descartes, que separou o mundo entre alma pensante e corpo mecânico, gerou inúmeros dilemas. E um dos primeiros pensadores a oferecer uma solução inteiramente diferente e não menos radical foi o filósofo holandês Benedito Spinoza. Enquanto Descartes defendia a existência de duas substâncias, Spinoza, em sua obra-prima, A Ética, foi categórico. Só pode haver uma substância. E essa substância singular é Deus, ou, o que para ele é sinônimo, a natureza. Tudo o que existe no mundo não são entidades separadas,
mas meras manifestações, ou modos, desta substância única e infinita. O pensamento e a extensão, a matéria, que Descartes considerava duas substâncias distintas, são para Spinoza apenas dois, de uma infinidade de atributos, dessa substância una. Eles são como duas linguagens diferentes pelas quais Deus-natureza se descreve. Imagine uma folha de papel com algo escrito. Ela tem duas faces, mas ainda é a mesma folha. Da mesma forma, qualquer objeto no mundo, incluindo o ser humano, é simultaneamente material e mental. Nosso corpo é uma manifestação de Deus-natureza sob o atributo da extensão, e nossa alma, ou mente, é a manifestação do mesmo Deus-natureza sob o atributo do pensamento. A alma e o corpo não são duas entidades distintas que interagem de alguma forma. Eles são a mesma coisa, vista de dois ângulos diferentes. Para Spinoza, a alma é a ideia do corpo, ou seja, tudo o que ocorre em nosso corpo tem sua correspondência exata, na forma de uma ideia, em nossa mente. Por isso, não há problema de interação. Eles não interagem, eles simplesmente progridem em paralelo, como dois reflexos perfeitos do mesmo processo. Disso se segue que a alma individual não é imortal no sentido tradicional. Ela é parte da mente infinita de Deus, e após a morte do corpo, sua individualidade se dissolve, embora algo dela permaneça no intelecto divino e eterno. O objetivo da vida, segundo Spinoza, é, através do conhecimento racional da natureza e do nosso lugar nela, libertar-se do domínio das paixões, ou afetos, e atingir a suprema felicidade, que reside no amor intelectual a Deus-natureza. Esta doutrina, denominada monismo, era tão incomum para a época que Spinoza foi acusado de ateísmo e panteísmo, mas exerceu uma tremenda influência sobre a filosofia posterior e até mesmo em cientistas como Albert Einstein. Outro gigante do racionalismo do século XVII, o filósofo e cientista alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, apresentou a sua própria visão de mundo, que era absolutamente única e talvez a mais peculiar de todas. Ele rejeitava tanto o dualismo de Descartes quanto o monismo de Spinoza. De acordo com Leibniz, a base do universo não era a matéria, nem o espírito em seu sentido tradicional, mas sim uma infinidade de entidades simples, indivisíveis e imateriais, às quais ele deu o nome de mônadas. As mônadas são, em essência, átomos espirituais dos quais toda a realidade é composta. Cada mônada é um centro vivo de força e atividade. Um ponto crucial é que as mônadas não possuem janelas, ou seja, elas não podem influenciar-se diretamente. Cada mônada está fechada em si mesma e se desenvolve estritamente de acordo com o seu programa interno. Mas, se é assim, como pode existir um mundo tão ordenado, onde tudo parece tão interligado? A resposta de Leibniz reside na harmonia pré-estabelecida. Deus, agindo como um relojoeiro genial, no ato da criação inicial, acertou todos os incontáveis relógios mônadas para que marchassem em sincronia absoluta, criando a perfeita ilusão de interação mútua. A alma e o corpo humanos também são mônadas. A nossa alma é uma mônada especial, a mônada dominante, que possui autoconsciência ou a percepção. Já o nosso corpo é um agregado, uma coleção de um número infinito de mônadas subordinadas. Quando decido levantar o braço, a minha mônada alma não está a ordenar que as mônadas corpo obedeçam. Simplesmente, naquele exato momento, e em virtude da harmonia divina pré-estabelecida, o pensamento de levantar o braço surge na minha alma, e o movimento correspondente surge nas mônadas do meu corpo. Elas não se influenciam, estão apenas perfeitamente sincronizadas. Segundo Leibniz, cada mônada é um espelho vivo do universo, o que significa que ela reflete todas as outras mônadas, seja de forma vaga ou clara. Contudo, apenas as mônadas superiores, as almas,
são capazes de percepção clara e autoconsciência. Leibniz acreditava na imortalidade da alma. Como as mônadas são entidades simples e indivisíveis, elas não podem ser destruídas. A morte do corpo é vista apenas como a dissolução do agregado de mônadas subordinadas, enquanto a mônada alma dominante continua a existir. Este sistema complexo e otimista, que afirmava vivermos no melhor de todos os mundos possíveis, representou o auge do racionalismo e tornou-se o alvo da famosa sátira de Voltaire na sua novela Cândido. Enquanto no continente europeu racionalistas como Descartes, Spinoza e Leibniz tentavam compreender a natureza da alma através da razão pura, na Grã-Bretanha florescia uma corrente filosófica totalmente diferente: o empirismo. Seus representantes, como John Locke e David Hume, defendiam que a única fonte do nosso conhecimento é a experiência, capturada pelos órgãos dos sentidos. E essa abordagem os conduziu a conclusões radicalmente distintas sobre a natureza da alma. John Locke, por exemplo, postulou que a nossa mente, ao nascer, é uma tábula rasa, uma folha em branco, onde a experiência escreve sua história. Ele não negava a alma como substância pensante, mas defendia que nada podemos saber sobre sua natureza intrínseca. Para ele, o que realmente importa não é do que a alma é feita, mas sim o que define a nossa identidade, o nosso eu. E para Locke, a resposta era clara: a personalidade é a consciência, ou mais especificamente, a memória. Eu sou a mesma pessoa de ontem porque me lembro dos meus pensamentos e ações passadas. Se eu perdesse completamente a memória do passado, deixaria de ser aquela mesma identidade, mesmo que minha alma permanecesse a mesma. Essa ideia teve enormes implicações, inclusive na teologia. No juízo final, seríamos julgados não pelo que a nossa alma fez, mas sim pelo que a nossa consciência realizou. O filósofo escocês David Hume levou o empirismo ainda mais longe, conduzindo-o ao seu limite lógico. Hume propôs que olhássemos para dentro de nós mesmos e tentássemos localizar esse eu ou alma que todos mencionam. Quando eu examino a mim mesmo, diz Hume, eu nunca encontro nada além de alguma percepção particular. Calor ou frio, luz ou sombra, amor ou ódio. Eu nunca consigo capturar o eu em si, desvinculado de qualquer percepção. Por isso, Hume chega a uma conclusão chocante. A alma como substância única e permanente não existe. O que chamamos de eu é, na verdade, apenas um feixe, ou conjunto de percepções variadas que se sucedem rapidamente. Nossa personalidade, portanto, é uma ilusão criada pelo hábito e pela memória, que ligam essas percepções dispersas numa cadeia única. Nossa consciência assemelha-se a um teatro onde vários atores, as impressões, entram e saem do palco, mas o teatro em si, como entidade permanente, não existe. Esse ceticismo radical de Hume destruiu os alicerces da metafísica e da religião tradicionais, e, segundo suas próprias palavras, acordou do sono dogmático o próximo grande filósofo, Immanuel Kant. O ceticismo de David Hume, que reduziu o eu a um mero feixe de percepções, ameaçou não apenas a religião, mas a própria possibilidade do conhecimento científico. Se nada é permanente, como podemos conceber as leis da natureza? É neste ponto que entra em cena o filósofo alemão Immanuel Kant, que realizou o que ele próprio chamou de revolução copernicana na filosofia. Kant concordou com os empiristas que todo o nosso conhecimento começa com a experiência. Mas ele acrescentou: a experiência por si só seria puro caos se a nossa própria razão não a ordenasse através de estruturas inatas. Não somos apenas receptores passivos do mundo, nós o construímos ativamente. A nossa razão impõe as suas próprias lentes ao fluxo das sensações, formas, a priori, de espaço, tempo e as categorias do entendimento, como causa e efeito. Assim,
só podemos conhecer o mundo dos fenômenos, ou seja, o mundo tal como ele nos aparece. Já o mundo em si, o mundo das coisas em si, os númenos, é fundamentalmente inacessível à nossa compreensão. O que é que isto significa para o conceito de alma? Kant afirma que a alma, tal como Deus e o mundo na sua totalidade, é uma dessas coisas em si. Nunca a poderemos conhecer diretamente através da experiência. Todas as tentativas de provar a imortalidade da alma ou a sua imaterialidade usando a razão teórica estão, segundo Kant, condenadas ao fracasso. Elas levam a contradições insolúveis ou antinomias. Contudo, Kant não descarta o conceito de alma. Ele afirma que, embora não possamos conhecê-la, devemos raciocinar como se ela existisse. A ideia de alma para Kant é a unidade transcendental da percepção. Parece assustador, mas a essência é a seguinte: para que possamos ter uma experiência coerente e unificada, deve haver um eu singular que acompanha todas as nossas representações. O pensamento eu penso tem de ser capaz de acompanhar todas as minhas percepções. Isto não prova a existência de uma alma substância, mas demonstra que a unidade da nossa consciência é a condição necessária para qualquer experiência. Além disso, Kant encontra um lugar para a alma na esfera da razão prática, ou seja, no campo da moral. Devemos agir moralmente, seguindo o imperativo categórico. Mas o sumo bem, diz Kant, é a união entre virtude e felicidade. Nesta vida, frequentemente vemos os justos sofrerem e os malvados prosperarem. Portanto, para que a moral faça sentido, temos de postular, ou seja, aceitar pela fé, a imortalidade da alma e a existência de Deus. Estes postulados garantem que, numa vida futura, a justiça prevaleça e a virtude seja recompensada com a felicidade. Desta forma, para Kant, a alma não é um objeto de conhecimento, mas um postulado necessário da fé e uma ideia reguladora da razão. Após Kant, a filosofia alemã mergulhou na sua fase mais ambiciosa e complexa, a era do idealismo alemão. Os seus principais representantes, Fichte, Schelling e, claro, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, procuraram superar a separação kantiana entre o mundo dos fenômenos e o mundo das coisas em si. Eles defendiam que a base de tudo era um princípio espiritual unificado, que designavam por diferentes nomes: o eu absoluto, o absoluto, mas na maioria das vezes, o espírito absoluto ou a ideia. Segundo Hegel, toda a história mundial é o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento deste espírito absoluto. O espírito percorre 3 fases principais. Primeiro, ele existe na sua forma pura, como a ideia lógica. Este é o tema da sua obra, Ciência da Lógica. Em seguida, ele aliena-se, transita para o seu oposto, a natureza. Este é o tema da Filosofia da Natureza. E por fim, ele regressa a si mesmo num nível novo e superior, na consciência humana, na sociedade, no Estado, na arte, na religião e na filosofia. Esta é a terceira e mais elevada fase. O espírito absoluto, tema da filosofia do espírito. É precisamente no quadro desta última fase que Hegel aborda a alma humana. Para ele, a alma não é uma substância individual e isolada, como em Descartes ou Leibniz. A alma é o primeiro e mais baixo degrau no desenvolvimento do espírito subjetivo. Não é ainda uma consciência plenamente desenvolvida. Hegel descreve uma antropologia onde o espírito ainda está, por assim dizer, a dormir, ligado à natureza e ao corpo. É aqui que ele se manifesta nas sensações, sentimentos e hábitos. É a alma natural. Depois, à medida que se desenvolve, a alma desperta e torna-se consciência, capaz de se opor ao mundo exterior e de o conhecer. No estágio mais elevado, a consciência transforma-se em autoconsciência, ou seja, apercebe-se de si própria. Mas este não é o fim. Segundo Hegel,
A autoconsciência individual deve passar pela luta pelo reconhecimento, a famosa dialéctica do senhor e do escravo, e, finalmente, reconhecer-se como parte de um espírito objetivo mais vasto, a família, a sociedade e o Estado. E, em última análise, através da arte, da religião e da filosofia, o espírito humano atinge a sua identidade com o espírito absoluto. Desta forma, para Hegel, a alma individual perde a sua autossuficiência. Ela só é importante como uma fase necessária, um veículo através do qual o espírito mundial alcança o autoconhecimento. Este é um sistema grandioso e omnicompreensivo, onde tudo está interligado, e onde a história da humanidade possui a sua própria lógica e um propósito final. Nos séculos XIX e XX, os ensinamentos filosóficos e religiosos tradicionais sobre a alma passaram a ser cada vez mais criticados. Eles foram substituídos por novas concepções psicológicas e psicanalíticas. E, claro, a figura central aqui é Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Freud, como médico e cientista, abordou o problema de um ângulo completamente diferente. A natureza metafísica da alma não lhe interessava. Ele queria entender e tratar o sofrimento mental dos seus pacientes. Freud propôs um novo modelo da psique, composto por 3 estruturas: o id, o ego e o superego. O id é o nosso nível mais primitivo e arcaico. É um caldeirão fervente de instintos, principalmente a pulsão sexual, ou libido, e a pulsão de morte, ou thanatos. O id opera pelo princípio do prazer e exige satisfação imediata dos seus desejos. O superego é a nossa consciência moral, o nosso crítico interno. Ele se forma na infância, sob a influência dos pais e da sociedade, e contém todas as nossas proibições e ideais morais. E entre esses 2 titãs, o id e o superego, encontra-se o nosso pobre ego. O ego tenta conciliar as exigências dos instintos, o ditame da consciência e as limitações da realidade. Ele opera pelo princípio da realidade. Mas a descoberta mais revolucionária de Freud é o conceito de inconsciente. Ele demonstrou que a maior parte da nossa vida psíquica está oculta da nossa consciência. Nossos lapsos de linguagem, sonhos, memórias esquecidas, sintomas neuróticos, tudo isso são manifestações de desejos e traumas reprimidos no inconsciente. A psicanálise é o método que permite espiar esse inconsciente e tornar seu conteúdo acessível à consciência, libertando assim a pessoa do seu domínio. Outro grande psicanalista, Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, mas depois rompeu com ele, foi ainda mais longe. Jung acreditava que, para além do inconsciente pessoal, que é composto pelas nossas experiências reprimidas, existe também o inconsciente coletivo. Esta é uma camada da psique comum a toda a humanidade, contendo a experiência de todas as gerações anteriores. Essa experiência se manifesta em arquétipos, imagens e símbolos universais que encontramos nos mitos, contos de fadas e sonhos de todos os povos do mundo, como, por exemplo, o arquétipo do herói, do velho sábio, da sombra, da anima e do animus. Para Jung, o processo de individuação, isto é, tornar-se uma personalidade completa e integrada, reside na união do consciente e do inconsciente, num diálogo constante com esses arquétipos. Essencialmente, o inconsciente coletivo junguiano tornou-se uma espécie de análogo psicológico e moderno das antigas noções sobre a alma mundial. O século XX foi palco de 2 guerras mundiais, da queda de impérios e de uma profunda crise nos valores tradicionais. Foi nesta atmosfera que nasceu uma nova filosofia, o existencialismo. Pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Martin Heidegger voltaram o seu foco não para substâncias abstratas ou para um espírito universal, mas sim para o indivíduo concreto, vivo, sofredor e mortal. Para os existencialistas, o conceito de alma no seu sentido clássico perde qualquer relevância.
Eles rejeitam a ideia de que o ser humano possui uma essência ou natureza predeterminada. A famosa tese de Sartre afirma: a existência precede a essência. Mas o que isto realmente significa? Peguemos, por exemplo, numa faca. Primeiro, a ideia da faca surge na mente do artesão, o seu desenho, o seu propósito, a sua essência. E só depois ele cria o objeto físico, a sua existência. Com o ser humano, segundo Sartre, ocorre exatamente o oposto. O ser humano é primeiramente lançado neste mundo. Ele simplesmente existe. Não há alma inata, nem destino divino. Ele é uma folha em branco, um projeto. E só depois, através das suas escolhas e dos seus atos, ele constrói a si mesmo, a sua própria essência. O homem é aquilo que ele faz de si próprio. Isso impõe sobre nós uma liberdade e uma responsabilidade vastas e até assustadoras. Estamos condenados a ser livres. Não há Deus, não há um guião prescrito. Cabe a cada um de nós dar sentido à própria vida. Neste mundo desprovido de um sentido superior, que Camus chamava de absurdo, o indivíduo experimenta sentimentos existenciais, a angústia, a náusea, o desespero. Mas é precisamente através da consciência da sua liberdade e responsabilidade, e através da revolta contra o absurdo, que o ser humano pode alcançar uma existência autêntica. Em vez do conceito de alma, os existencialistas empregam outros termos. Heidegger fala de Dasein, ou ser aí, uma forma particular de ser na qual tomamos consciência da nossa própria finitude, da nossa mortalidade. É este reconhecimento que torna a nossa vida autêntica. Sartre, por sua vez, refere-se ao ser para si, que é a consciência, em oposição ao ser em si, que são as coisas. A consciência é um vazio, um nada, que se projeta constantemente para o futuro. Desta forma, o existencialismo não procura a alma como uma entidade ou objeto. Ele descreve a drama da existência humana, na qual nós próprios somos os criadores do nosso sentido e da nossa essência. No século XX, paralelamente ao existencialismo, outra corrente filosófica influente se desenvolveu, a fenomenologia, fundada por Edmund Husserl. A fenomenologia propôs um método de filosofar completamente novo. Husserl defendia o retorno às próprias coisas, o que significa deixar de lado todas as teorias pré-concebidas, sejam elas científicas ou do senso comum, para descrever a experiência pura e imediata da consciência. O lema central da fenomenologia é a investigação de como o mundo se manifesta à nossa consciência. Segundo Husserl, a característica fundamental da consciência é a intencionalidade. Isso quer dizer que a consciência está sempre direcionada a algo. Ela é sempre consciência de algo. Não existe consciência vazia. Existe a consciência de uma mesa, a consciência de uma árvore, a lembrança de um amigo, o pensamento de um teorema. A consciência, portanto, não é uma caixa isolada em si mesma, mas sim uma atividade constante e voltada para o exterior. O método fenomenológico exige que realizemos a epoché, ou seja, que coloquemos entre parênteses a questão da existência real do mundo. Não nos interessa se esta mesa existe de fato. O que nos importa é como ela nos é dada na nossa percepção, como a vivenciamos. Husserl buscava descrever as estruturas universais dessa consciência pura. E no centro dela, ele identifica o eu transcendental, ou o eu puro. Este não é o eu psicológico, com sua personalidade e biografia, nem uma alma substância metafísica. É um centro anônimo e puro, que serve como fonte de sentido, o ponto a partir do qual todo o nosso mundo da vida é constituído, ou seja, criado. É o mesmo eu que permanece após termos colocado entre parênteses todo o conteúdo da nossa experiência. Discípulos e seguidores de Husserl, como Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty, desenvolveram suas ideias. Merleau-Ponty, por exemplo,
criticou o intelectualismo de Husserl e enfatizou que nossa consciência é, acima de tudo, uma consciência corporal ou encarnada. Nosso corpo não é apenas um objeto no mundo, é nosso ponto de vista sobre o mundo, é o meio pelo qual existimos e agimos. Nosso eu está inseparavelmente ligado ao nosso corpo e às suas capacidades. Dessa forma, a fenomenologia mudou o foco da questão "o que é a alma?" para a pergunta "como é estruturada a nossa experiência?" Ela não oferece uma resposta sobre a natureza da alma como uma substância, mas propõe ferramentas poderosas para a análise do nosso mundo subjetivo, da nossa consciência e do nosso eu. Desde meados do século XX, o materialismo, ou fisicalismo, tornou-se a posição dominante na filosofia analítica anglo-americana. Esta é a visão de que apenas a matéria e as suas propriedades físicas realmente existem. Tudo o que há no mundo, incluindo a consciência humana, pensamentos, sentimentos e emoções, é, em última análise, um produto de processos físicos complexos no nosso cérebro. Sob esta ótica, não existe nenhuma alma imaterial separada do corpo. A consciência é o que o cérebro faz. Filósofos como Gilbert Ryle, no seu livro O Conceito da Mente, ridicularizaram o dualismo cartesiano, chamando-lhe a doutrina do fantasma na máquina. Ryle argumentava que falar da alma como um tipo de piloto invisível que comanda o corpo é um erro categorial. É o mesmo que mostrar a um estrangeiro todos os colégios, bibliotecas e laboratórios da Universidade de Oxford, e ele, em seguida, perguntar: mas onde é que está a própria universidade? A universidade não é um edifício separado, mas sim a forma como todos estes edifícios estão organizados. Da mesma forma, a consciência não é uma coisa separada, mas uma maneira específica de organização e funcionamento do nosso corpo e comportamento. Outra corrente influente é a teoria da identidade. Seus defensores, como J. C. Smart e Ulin Place, afirmavam diretamente que os estados mentais são idênticos a certos estados cerebrais específicos. Por exemplo, a sensação de dor não é nada além da excitação das fibras C no nosso cérebro. Isto não significa que a palavra dor signifique excitação das fibras C. Significa que ambas se referem ao mesmo processo na realidade, tal como estrela da manhã e estrela da noite designam o mesmo planeta, Vênus. Contudo, o materialismo enfrenta problemas sérios. O principal deles é o chamado problema difícil da consciência, sobre o qual falaremos mais tarde. Como e por que é que processos puramente físicos no cérebro geram experiências subjetivas e qualitativas, as chamadas qualia? Por que é que o vermelho parece ser exatamente vermelho? Por que é que sentimos algo, em vez de sermos apenas autômatos complexos, zombies filosóficos, que se comportam como humanos, mas estão vazios por dentro? O filósofo Thomas Nagel, no seu famoso artigo O que é ser como um morcego, argumentou que jamais poderemos compreender a experiência subjetiva de um morcego, mesmo que saibamos tudo sobre o seu cérebro, porque ele possui um sistema de percepção completamente diferente, como a ecolocalização. Este aspecto subjetivo e qualitativo da consciência, até agora, tem escapado às explicações puramente materialistas. Em resposta às dificuldades enfrentadas pela teoria da identidade, surgiu na filosofia da mente uma nova e influente abordagem: o funcionalismo. Seus principais expoentes são Hilary Putnam e Jerry Fodor. Os funcionalistas propuseram uma mudança de perspectiva. Eles não estão interessados na composição da consciência, se ela é feita de neurônios, chips de silício ou qualquer outra coisa. O foco principal é o que ela faz, ou seja, as funções que executa. De acordo com o funcionalismo, os estados mentais são definidos não pela sua estrutura física interna, mas sim pelo seu papel causal, a maneira como se conectam a estímulos de entrada,
como dados sensoriais, reações de saída ou comportamento, e a outros estados mentais. Simplificando, a consciência é vista como o software e o cérebro como o hardware, no qual esse software é executado. Um mesmo programa pode operar em computadores de arquiteturas distintas. Da mesma forma, um estado mental, como a dor, pode ser implementado teoricamente em substratos físicos completamente diferentes. Em humanos, são os neurônios; em um hipotético marciano, podem ser válvulas hidráulicas; e em um robô complexo, chips de silício. Se um determinado sistema executa a mesma função que a dor em nosso sistema, se é causada por um dano, gera o desejo de evitar a fonte do dano, provoca gritos, e assim por diante, então esse sistema está sentindo dor, não importa sua composição material. Essa ideia, conhecida como realizabilidade múltipla, tornou-se um dos principais pilares do funcionalismo. Ela, inclusive, abriu as portas para o desenvolvimento da inteligência artificial. Afinal, se a consciência é apenas um programa complexo, podemos, em princípio, criar uma máquina pensante que possua consciência, sentimentos e, quem sabe, até mesmo aquilo que costumávamos chamar de alma. No entanto, o funcionalismo não está isento de críticas. O argumento mais famoso contra essa teoria é o experimento mental do quarto chinês, proposto por John Searle. Imagine uma pessoa que está sentada em uma sala, sem saber absolutamente nada de chinês. Ela recebe ideogramas através de uma abertura, os dados de entrada, e possui um manual de regras vastíssimo, que lhe diz exatamente quais ideogramas deve retornar como resposta. Os dados de saída. Para um observador externo, a sala passaria perfeitamente no teste de Turing, parecendo que entende chinês. Contudo, a pessoa lá dentro não entende nada. Ela está apenas manipulando símbolos. Searle argumenta que é exatamente assim que um computador opera. Ele manipula símbolos de acordo com um programa, mas lhe falta a compreensão genuína, a semântica e a própria consciência. Isso levanta sérias dúvidas sobre a ideia de que uma organização puramente funcional é suficiente para a emergência de uma mente. Diante das dificuldades enfrentadas tanto pelo dualismo quanto pelo materialismo, a filosofia da mente contemporânea vê o ressurgimento de uma ideia antiga, mas extremamente exótica: o panpsiquismo. O panpsiquismo é a perspectiva segundo a qual a consciência, ou alguma protoforma dela, é uma propriedade fundamental e onipresente do universo. Ou seja, a consciência não surge em algum ponto da evolução, limitada a cérebros complexos, mas é inerente à matéria no seu nível mais básico. Eletrões, quarks, fotões, todos possuem um nível elementar e rudimentar de experiência subjetiva. É claro que os panpsiquistas não alegam que as pedras pensam, ou que os eletrões têm emoções complexas. Eles falam de uma forma primitiva de protoconsciência, algo que na verdade é inimaginável para nós. A nossa complexa consciência humana, assim como a consciência animal, resulta da combinação desses átomos de consciência elementares em sistemas complexos, como o cérebro. Esta ideia pode parecer louca, mas tem os seus méritos. Em primeiro lugar, ela resolve de forma elegante o problema difícil da consciência. Deixa de ser necessário explicar a consciência a partir de algo que não é consciente, a matéria, porque ela sempre esteve lá, desde o início. O problema passa a ser o chamado problema da combinação. Como é que estas partículas elementares de consciência se unem para formar o nosso campo de experiência unificado e rico? Este também é um desafio complexo, mas, segundo os panpsiquistas, é mais fácil de resolver. Em segundo lugar, o panpsiquismo oferece uma visão de mundo mais unificada e elegante. Não divide a realidade em duas partes, matéria e espírito, e nem tenta reduzir uma à outra. Pelo contrário, defende que a matéria e a consciência
são duas faces da mesma moeda. A matéria possui propriedades externas, físicas, estudadas pela ciência, e propriedades internas, fenomenais, a própria consciência, que conhecemos pela nossa experiência subjetiva. Ideias semelhantes ao panpsiquismo foram defendidas por filósofos como Spinoza e Leibniz, e até mesmo por cientistas como Arthur Eddington. Hoje, é desenvolvido por pensadores contemporâneos como Galen Strawson e Philip Goff. Naturalmente, o panpsiquismo enfrenta inúmeros desafios. Como é que se testa esta teoria? Como é que as microconsciências se combinam exatamente? Mas o simples facto de esta ideia ser seriamente debatida na filosofia acadêmica demonstra a profundidade da crise que persiste na nossa compreensão da consciência e do seu lugar na natureza. É mais uma tentativa de responder à velha questão sobre o princípio imaterial, aquilo a que, outrora, chamávamos alma. Para além da filosofia acadêmica e das religiões tradicionais, existe um vasto e diversificado universo de ensinamentos espirituais modernos, frequentemente conhecidos pelo nome genérico de Nova Era ou New Age. Estes ensinamentos propõem uma visão sincretista da alma, misturando elementos de religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, esoterismo ocidental, gnosticismo, psicologia e até mesmo ciência especulativa. Nestes sistemas, a alma é frequentemente vista como uma entidade divina e imortal, uma faísca da consciência universal, que embarca numa longa jornada de evolução. A reencarnação é um conceito central. Mas, ao contrário do hinduísmo clássico, onde o renascimento é muitas vezes percebido como sofrimento, na nova era é encarado como um processo de aprendizagem positivo. A alma vem voluntariamente à Terra, a esta escola da vida, para absorver lições específicas, saldar dívidas kármicas e evoluir espiritualmente. Antes de nascer, a alma escolhe os seus pais, o país e as circunstâncias de vida mais importantes, aquelas que melhor irão promover o seu desenvolvimento. A vida é vista como uma viagem repleta de desafios e oportunidades de crescimento. A morte não é o fim, mas sim uma transição, um regresso à casa, ao mundo espiritual, onde a alma analisa a vida vivida, repousa e se prepara para a próxima encarnação. Nestes ensinamentos, fala-se frequentemente em almas gêmeas ou famílias de alma, grupos de almas que encarnam juntas vida após vida, assumindo papéis distintos, amigos, inimigos, amantes, pais, para se apoiarem mutuamente na sua evolução. É dada grande atenção a conceitos como o eu superior, a nossa verdadeira essência divina, com a qual podemos estabelecer contato através da meditação, da intuição ou dos sonhos. São também populares as ideias sobre os corpos subtis, astral, mental, etérico, que coexistem com o corpo físico, e sobre os chakras, centros de energia vitais no corpo. Embora a comunidade científica e as religiões tradicionais olhem para estas visões com ceticismo, elas encontram eco em milhões de pessoas por todo o mundo que procuram uma experiência espiritual pessoal e não dogmática, e respostas para as perguntas eternas sobre o sentido da vida, da morte e da natureza do seu eu. Enquanto filósofos e místicos se dedicam às suas teorias, a ciência moderna, nomeadamente a neurobiologia, busca abordar o mistério da consciência por um ângulo diferente, estudando o seu suporte físico, o cérebro. Os neurobiólogos não procuram a alma, eles buscam os correlatos neurais da consciência, ou seja, tentam identificar o conjunto mínimo de processos neuronais que é necessário e suficiente para a ocorrência de uma experiência subjetiva específica. Usando tecnologias como a ressonância magnética funcional, RMF, e a eletroencefalografia, EEG, os cientistas conseguem observar em tempo real quais áreas do cérebro são ativadas quando pensamos, sentimos, vemos ou tomamos decisões. Por exemplo,
Sabemos que o processamento da informação visual é responsabilidade das áreas no lobo occipital do córtex, a audição, do lobo temporal, e o planeamento e a tomada de decisões, do córtex pré-frontal. O estudo de pacientes com lesões cerebrais fornece ainda mais informações. Uma pessoa com danos no hipocampo, por exemplo, pode perder a capacidade de formar novas memórias de longo prazo, tornando-se uma prisioneira eterna do momento presente. Lesões na amígdala podem resultar na perda da sensação de medo. Estes dados demonstram de forma convincente que os aspectos mais íntimos da nossa personalidade, da nossa alma, a memória, as emoções, o caráter, dependem diretamente da condição do nosso cérebro. Se alterarmos o cérebro através de um trauma, doença ou substâncias químicas, a personalidade também muda. Isso constitui um forte argumento a favor da perspectiva materialista. No entanto, apesar do enorme progresso, ainda não foi possível encontrar um único centro da consciência no cérebro. A maioria dos cientistas hoje inclina-se para a ideia de que a consciência não é produto de uma única área, mas sim o resultado de uma interação complexa e dinâmica de múltiplas redes neuronais, distribuídas por todo o cérebro. Teorias como a teoria da informação integrada, de Giulio Tononi, procuram descrever matematicamente como um sistema pode gerar consciência, ligando-a à sua capacidade de integrar informação. Mas a questão principal permanece em aberto. Mesmo que encontremos os correlatos neurais exatos para cada uma das nossas experiências, isso ainda não explica por que razão esses processos neuronais são, no final, acompanhados por alguma experiência subjetiva. Isto ainda nos coloca perante o problema difícil da consciência. Na tentativa de desvendar os aspectos mais enigmáticos da consciência, alguns cientistas e filósofos têm procurado respostas numa área da ciência igualmente misteriosa: a mecânica quântica. A teoria quântica descreve o mundo no micronível, no patamar de átomos e partículas elementares, e suas regras são radicalmente diferentes da física clássica que conhecemos. Nela, partículas podem existir em vários lugares ao mesmo tempo, que é o princípio da superposição, estarem ligadas de forma misteriosa a longas distâncias, o chamado emaranhamento quântico, e o próprio ato de observação parece influenciar a realidade, que é o famoso problema da medição. Foi exatamente essa natureza peculiar do mundo quântico que inspirou alguns pensadores a proporem que a consciência poderia ser, na verdade, um fenômeno quântico. A hipótese mais famosa e desenvolvida nessa área, embora altamente controversa, é a teoria da redução objetiva orquestrada, conhecida como ORC-OR, proposta pelo físico Roger Penrose e pelo anestesista Stuart Hameroff. Eles postulam que a consciência não emerge da interação sináptica entre neurônios, mas sim num nível quântico muito mais fundamental, no interior dessas células. Na sua visão, os responsáveis por hospedar esses processos quânticos são os microtúbulos, estruturas proteicas que formam o citoesqueleto celular. Nessa arquitetura, eles teorizam que ocorrem computações quânticas. Num dado instante, haveria a redução objetiva da superposição quântica, o colapso da função de onda, que, segundo a teoria, daria origem ao momento exato da experiência consciente. A teoria busca abordar tanto o Hard Problem of Consciousness, ou seja, a qualia, como uma propriedade fundamental do espaço-tempo, quanto o livre-arbítrio, já que o colapso é concebido como um evento não algorítmico e, portanto, imprevisível. Contudo, a hipótese enfrenta uma montanha de problemas, e a grande maioria dos neurocientistas e físicos a trata com enorme ceticismo. A principal objeção reside no fato de o cérebro ser um sistema demasiado quente, úmido e ruidoso para conseguir sustentar estados quânticos frágeis, conhecidos como coerência, por qualquer período de tempo relevante. Tais estados seriam instantaneamente destruídos pela interação com o ambiente,
um processo conhecido como decoerência. Ainda assim, a ideia de ligar a consciência à realidade quântica continua a fascinar, pois sugere que a consciência pode ser mais do que um simples subproduto biológico. Ela poderia ser um aspecto fundamental da própria estrutura do universo. Em essência, esta é uma tentativa moderna e de roupagem científica de restituir à consciência aquele status misterioso e irredutível que, outrora, era reservado apenas para a alma. Na cultura popular, e até mesmo em alguns círculos pseudocientíficos, está firmemente enraizado o mito de que a alma tem peso, exatamente 21 gramas. Essa história virou tema de filmes, livros e músicas. Mas de onde ela surgiu? E será que há alguma ponta de verdade nela? Essa história começou logo no início do século XX, em 1901, com os experimentos de um médico americano chamado Duncan McDougall. McDougall estava convencido de que a alma era uma substância material e decidiu provar isso pesando o corpo humano no exato momento da morte. Ele construiu camas-balanças especiais e colocou nelas 6 pacientes que estavam em estado terminal devido à tuberculose. Ele registrava minuciosamente o peso deles antes, durante e após o falecimento. Os resultados do seu experimento foram publicados em 1907. No primeiro paciente, no momento da morte, foi registrada uma perda de peso repentina, 3/4 de onça, o que corresponde exatamente a cerca de 21 gramas. Isso virou manchete e gerou a sensação. No entanto, se lermos o trabalho dele com atenção, o panorama se torna muito menos convincente. No segundo paciente, a balança não estava bem calibrada. O terceiro mostrou uma perda de peso, mas depois o peso voltou. O quarto precisou ser removido da balança devido à interferência de colegas. O quinto paciente também perdeu peso, mas descobriu-se mais tarde que o equipamento poderia estar com defeito, e o sexto paciente morreu enquanto a balança ainda estava sendo ajustada. Ou seja, dos 6 casos, apenas um apresentou o famoso resultado. O próprio McDougall admitiu que seriam necessárias mais pesquisas para conclusões definitivas. Ele também conduziu experimentos semelhantes em 15 cães e não detectou nenhuma perda de peso, o que o levou a concluir que os animais, ao contrário dos humanos, não possuíam alma. Do ponto de vista científico, os experimentos de McDougall são absolutamente insustentáveis. O tamanho da amostra era minúsculo, as condições experimentais eram mal controladas e o equipamento era impreciso. As explicações plausíveis para a perda de peso podem ser as mais prosaicas: evaporação do suor, ou mesmo a saída de ar residual dos pulmões. Contudo, a ideia dos 21 gramas provou ser incrivelmente duradoura. Ela apela ao nosso desejo de encontrar uma prova material e mensurável para a existência de algo imaterial. Mas, na verdade, tudo isso não passa de um mito bonito e melancólico, um mero caso científico que entrou para a história. Outro fenômeno frequentemente citado como prova da existência da alma e da vida após a morte é a experiência de quase-morte, mais conhecida pela sigla EQM, ou NDE, do inglês Near Death Experience. Tratam-se dos relatos de indivíduos que estiveram em estado de morte clínica, mas que foram reanimados. As histórias destas pessoas, em diversas partes do mundo, partilham características notavelmente semelhantes. Elas descrevem a sensação de se desprenderem do corpo, observando a si mesmas e os médicos de um ponto de vista externo, muitas vezes pairando perto do teto. Em seguida, relatam uma jornada através de um túnel escuro, que culmina numa luz brilhante, mas que não cega. Muitos mencionam um encontro com essa luz, que é descrita como um ser repleto de amor incondicional e perdão. Não raro, ocorrem encontros com entes queridos já falecidos ou com guias espirituais luminosos. O indivíduo pode testemunhar toda a sua vida passar diante dos olhos, não apenas como um conjunto de imagens,
mas como uma profunda revisão e avaliação das suas ações, analisando como elas afetaram os outros. Muitos regressam dessa experiência com a profunda convicção de que a vida não termina com a morte, e passam a ter uma ausência total de medo dela. Para muitos crentes e adeptos de ensinamentos esotéricos, a EQM é a prova direta de que a consciência, ou alma, pode existir independentemente do corpo físico. No entanto, a ciência apresenta explicações alternativas e mais prosaicas. Os céticos argumentam que todas estas vivências podem ser o resultado de processos extremos que ocorrem no cérebro moribundo. Por exemplo, a visão em túnel pode ser desencadeada pela hipóxia, a falta de oxigênio no córtex visual. Já o sentimento de euforia e amor pode estar ligado à libertação de endorfinas e outros neurotransmissores no cérebro. A sensação de saída do corpo, por sua vez, pode ser uma disfunção da junção temporoparietal, a área cerebral responsável pelo nosso esquema corporal. E as visões e encontros com familiares seriam alucinações complexas, geradas pelo cérebro em colapso que ativa arquétipos culturais e religiosos profundos. O debate entre estas duas perspectivas permanece ativo. Existem casos documentados em que as pessoas, durante a EQM, alegadamente viram e ouviram coisas que seria impossível saberem estando inconscientes. A ciência não pode, até agora, nem confirmar totalmente, nem refutar a natureza transcendente destas experiências, deixando a experiência de quase morte como um dos mistérios mais intrigantes na fronteira entre a vida e a morte. E assim, depois de atravessarmos toda a história da filosofia, da religião e da ciência, chegamos ao cerne da questão, aquilo que o filósofo australiano contemporâneo David Chalmers chamou de problema difícil da consciência. Chalmers dividiu todas as questões sobre a consciência em problemas fáceis e uma única, difícil. Os problemas fáceis são aqueles que a ciência, em princípio, consegue resolver. Por exemplo, como o cérebro processa informação, como focamos a atenção, como controlamos o comportamento ou como distinguimos o sono da vigília. São tarefas incrivelmente complexas, sim, mas que dizem respeito a funções e mecanismos. Podemos explicá-las em termos de processamento neural. Mas há um problema que se destaca, que está isolado. E essa é a tal problema difícil. A questão é, por que, afinal, existe a experiência subjetiva? Por que a realização de todas essas funções cerebrais é acompanhada por uma vivência interna, qualitativa e fenomenal? Por que não somos meros zumbis filosóficos, seres que se comportam exatamente como humanos, falam, riem, choram, mas por dentro têm uma escuridão absoluta, sem qualquer sensação? A ciência consegue explicar como ondas de luz de um certo comprimento atingem a retina, como o sinal segue pelo nervo óptico e ativa neurônios específicos no córtex occipital. Mas ela não consegue explicar por que esse processo gera a sensação subjetiva de ver a cor vermelha. Essa sensação qualitativa, a que chamamos qualia, é o nosso grande mistério. Chalmers afirma que todas as teorias materialistas existentes, ao explicarem as funções, simplesmente contornam este problema. Elas descrevem a estrutura e a dinâmica, mas não conseguem construir uma ponte dos processos físicos objetivos para a experiência subjetiva. É o que se chama o abismo explicativo. Segundo Chalmers, a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, tal como o espaço, o tempo ou a massa, e não pode ser reduzida a mais nada. Isso nos reaproxima de ideias ligadas ao panpsiquismo. O problema difícil da consciência é, no fundo, a formulação moderna e filosoficamente aprimorada daquela intuição ancestral que levou as pessoas a pensar pela primeira vez na alma. A intuição de que o nosso eu interior, o nosso mundo de vivências, é algo absolutamente singular e irredutível à simples mecânica do mundo material.
E enquanto a ciência não tiver uma resposta para essa questão, o mistério da alma continuará a intrigar a humanidade. Chegamos ao fim desta nossa grande jornada. Partimos do Ka e do Ba egípcios, debatemos a imortalidade com Platão e Aristóteles, dividimos o mundo em espírito e matéria com Descartes, e depois observamos como Hume dissolveu o eu num mero fluxo de percepções. Vimos a alma tornar-se parte do espírito do mundo em Hegel, mergulhar nas profundezas do inconsciente com Freud e Jung, e assistimos aos existencialistas condenarem-nos a criar a nossa própria essência. Terminamos na vanguarda da ciência, confrontando os correlatos neurais da consciência e o insolúvel problema difícil. Que conclusão podemos tirar de tudo isto? Talvez a mais importante: não existe uma resposta única, simples ou universalmente aceite para a pergunta: o que é a alma? E talvez nunca venha a existir. O conceito de alma não é uma resposta, é uma pergunta. É um espelho gigantesco para o qual a humanidade se tem debruçado ao longo de toda a sua história. E nesse espelho, em diferentes épocas, ela viu coisas distintas. Uma faísca divina, um princípio de vida, a razão, um feixe de percepções, um programa complexo ou uma propriedade fundamental do universo. A busca pela alma é, na verdade, a busca por nós mesmos. É a procura por um sentido na nossa curta existência, num universo que é hostil, ou no mínimo, indiferente. E talvez esta própria busca, este desejo incansável de espreitar para lá do material, seja a manifestação mais intrinsecamente espiritual da natureza humana. Obrigado por ter percorrido este longo caminho conosco. Se esta jornada pelos labirintos do pensamento foi interessante para si, apoie-nos com um like e subscreva o canal para não perder novas explorações destes grandes mistérios. E a pergunta principal que lhe deixamos é: afinal, o que pensa que é a alma? Uma faísca divina, uma complexa ilusão do cérebro ou algo completamente diferente? Deixe a sua teoria nos comentários. Vamos debater.